Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais um sábado, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, luz e paz ao seu coração, à sua vida, dia 23 de março, que coisa boa! Vamos falar hoje sobre um tema lindo, gente, um dos maiores presentes que nós podemos, em nome de Deus, oferecer a qualquer ser que cruze o nosso caminho, tá bom? Antes da gente falar, só para a gente não esquecer, amanhã você que vai comparecer presencialmente no nosso evento no Master em Belo Horizonte, nos ajuda a gente a trazendo alimentos não perecíveis, 5 quilos de arroz, feijão, açúcar, o que você puder, bem-vindo, sabe? Macarrão, óleo, para que é? Tem um grupo que nós ajudamos chamado Semeadores, eles auxiliam mais de 40 famílias em situações gravíssimas de risco, é um trabalho seríssimo. Nós ajudamos eles no final do ano passado com uma tonelada lá quase de doações, todas muito bem endereçadas. É um grupo maravilhoso, um trabalho lindo. Então, quem vier presencialmente, eles estão precisando para montar as cestas básicas desses alimentos. Por favor, traga. Né, vocês vão ajudar ainda mais, tá bom? Assim que você fizer o check-in na entrada, você deixa os alimentos lá e pode ter certeza que vai beneficiar uma quantidade enorme de famílias, tá bem? Obrigado, viu? Gratidão antecipada pela sua boa vontade. Muito bem, meus amigos. Como então nós podemos oferecer um presente incrível a todos os seres que cruzam o nosso caminho? Ou qual um dos maiores presentes que você pode oferecer? Bem, nós temos muitas coisas que a gente pode oferecer para alguém, não é? Simpatia, atenção, carinho, em alguns casos, perdão, parar para ouvir, não é? Atentamente, escutar. Existem muitos presentes que nós podemos oferecer a qualquer ser que cruze o nosso caminho. Seja alguém da sua família, seja um amigo, seja algum colega de trabalho. Mas para pensar comigo. Tudo isso que a gente acabou de falar agora só vai ser possível você oferecer a alguém se você estiver em paz com você mesma, concorda? Porque, gente, caixa d'água vazia não abastece torneira de ninguém. É ou não é? Então imagina, se você está em conflito, está angustiado, está tristonho, por mais que você queira ajudar alguém, entende? A sua ajuda vai ser contaminada por esse estado de espírito negativo, não é verdade? Então você concorda que toda a benevolência, a generosidade do teu coração, que tudo de bom que você já faz e queira fazer para alguém, vai sofrer sempre a influência direta da maneira como você estiver se relacionando com você naquele momento. Então, gente, um dos maiores presentes que nós podemos dar para quem quer que seja é a nossa paz interior. É nós cultivarmos um hábito de viver em paz, cultivarmos hábitos que nos tragam de volta para o nosso centro, para o nosso equilíbrio. Viver em paz é uma conquista, né? Não é uma coisa simples, não é como comprar roupa, né? Seria tão bom se fosse, né? Vou vestir a minha camisa de viver em paz. Pronto, colocou tua camisa de viver em paz, pronto, acabaram as ansiedades, os problemas, as queixas. Não é assim, né, gente, que funciona. Então a paz interior, ela é fruto de uma conquista. Então, para a gente construir essa sensação de paz, todos os dias a gente precisa ter o quê? Pequenas atitudes que vão corroborar nesse estado de espírito. Por exemplo, se você é uma pessoa que procura prestar atenção nos outros, fala mais baixo, se você é alguém que faz silêncio para escutar o outro ao invés de querer impor sua opinião, se você é alguém que faz gratidão antecipada, valoriza, a gente falou disso, os pequenos milagres da vida, né? Na pílula de ontem, você está sempre reconhecendo o que é bom e o que é belo no teu caminho, é claro que isso vai facilitar a sua paz interior, concorda? Se você tira pelo menos umas 3 vezes na semana, não vou nem falar todo dia, gente, pelo menos 3 vezes na semana, para poder meditar, você vai o quê? Educar a sua mente para ficar serena. É claro que você vai aumentar a sua chance de viver em paz. Entende? Agora pensa no oposto. Você é uma pessoa agitada, fala gritando, só fala o que vem na tua cabeça, vive de maneira explosiva, intempestiva, não faz nada para se acalmar. Entende? Inventa sempre um monte de desculpa para dizer que não tem tempo, mas para ter tempo para ficar nervoso tem. Mas diz que não tem tempo para ficar 15 minutos em silêncio. Não tem, não. Você não quer, diferente, né? Tempo é uma questão de escolha. A gente prioriza aquilo que a gente realmente quer. Aí fica difícil. Como é que você vai ter paz? E aí as pessoas falam assim, Ricardo, como ter paz com o marido terrível que eu tenho? Como ter paz com os filhos complicadíssimos que eu possuo? Como ter paz, né, passando pela adversidade que eu estou passando? Aí eu vou te responder te perguntando, você acha que Jesus era alguém que não tinha paz?
É óbvio que tinha, né? Porque senão ele não seria o Cristo. E você tem noção da quantidade de dificuldades que o Cristo teve que lidar? E ele nunca usou os problemas ao seu redor para dizer que ele não podia ter paz. Pelo contrário, quanto mais ele se aprofundava na sua paz interior, da sua conexão com Deus, mais ele tinha condições, gente, de viver os problemas que ele enfrentou de maneira serena e equilibrada. Ah, Ricardo, mas você está falando de Jesus? Eu sou só a Maria. Eu sou só o Pedro, Joaquim. Sim, mas você tem o mesmo potencial divino. Então vamos parar, amigos queridos, de desculpas esfarrapadas. Vamos criar hábitos de paz. Hábitos que nos tragam harmonia. Para refletir com carinho onde na sua vida você pode criar mais hábitos que te tragam paz interior. Por quê? Porque se você está em paz com você, você vai poder doar muito mais de si para os outros. Então não tenha dúvida, nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, nesse sábado lindo, só quer te lembrar que um dos maiores presentes que você pode dar para quem quer que seja é a sua paz interior. É a sua paz verdadeira, não a paz externa, às vezes fictícia, né, usando personas, máscaras que às vezes a gente utiliza, fingindo que está bem quando não está, mas uma paz verdadeira, de dentro para fora, de quem está em harmonia com seus sentimentos, de quem reconhece que não é perfeito, está longe de ser perfeito, mas que se esforça para melhorar a cada dia, uma pessoa que é grata, uma pessoa que tem fé em Deus, uma pessoa que faz o máximo para ser generosa. Tá bom? Faz a sua reflexão aí, vê o que você acha que é possível fazer para melhorar, porque com certeza nós todos da humanidade precisamos muito da sua paz para nos inspirar cada vez mais. Tá bom? Oh, meus amigos, que coisa boa estar com vocês. Então, estou aguardando vocês amanhã no evento. Quem estiver assistindo online, muita gente se inscreveu, muito contente, obrigado pelo carinho e a confiança. Vocês vão nos ajudar a ajudar mais, não tenha dúvida, amanhã vocês vão assistir, vão ver tudo. Dá tempo de se inscrever para assistir o evento todo online ainda, hein? E lembre-se, quem for amanhã, então, no evento presencial, leve alimento não perecível para nos ajudar a montar as cestas para o grupo dos semeadores, que faz tanto bem a tantas famílias, né, na Grande Belo Horizonte. Tá bom? Gratidão antecipada a todos vocês. Beijo grande no coração, muita paz e luz a todos, né? Tema de hoje, e você já sabe. Obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E meus amigos, até breve! Até muito, gente. Muito breve.